Eita, eita. Para completar. Rapaz, aqui tá quente, viu? Ei, ei, ei. Bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa adoração para o nosso Deus. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva, um caminho certo que ajude a alcançar a paz. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Entendo que existe uma alternativa, há uma maneira de não ser como os demais, que Cristo é quem pode transformar-me, e isso eu quero fazer, custe o que custar. Quero cantar outra vez, quero encher o meu ser, quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade, uma esperança sim, sim, razão para amar. Que tenho esperado tanto, eu não vou perder a incrível oportunidade, porque agora sei como posso mudar minha vida, em nome de Cristo. Posso cantar outra vez, Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade, Cristo encheu o meu ser com essa felicidade, uma esperança sim, sim, razão para amar. Que não vou abandonar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade, Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade, Cristo encheu o meu ser com essa felicidade.
Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário do Senhor. Senhor, por sua graça que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Deus me guie pelas provas e renoves o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Fui eu. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas
promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus, em nosso caminhar com Deus. O momento da ceia, né? As crianças vão para a salinha. A igreja que estava levando a música, você viu? Aí ficou sem ânimo. Fica sem ânimo. E aqui tá quente, viu? Deixa bem baixinho. Vamos continuar. Momento da ceia, vamos louvar a Deus, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi. Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, igreja. Esse é o momento da Santa Ceia, momento que Jesus deixou para nós, discípulos dele, para lembrarmos dele. Quero ler uma escritura com vocês no livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então aqui Pedro ele vem nos trazer, dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então os nossos pecados nos trazem condenação, nos trazem distanciamento de Deus. Nós merecemos condenação, ira de Deus, o inferno. Mas em Jesus não recebemos mais essa condenação, porque assim como ele diz no versículo 3, Deus enviou Jesus como uma oferta pelo pecado. Ele tomou o nosso lugar na ira, na condenação. Jesus tomou a nossa condenação, ele foi condenado em nosso lugar. Ele falou: não vou condenar a humanidade. Ele tomou sobre si a ira de Deus e assim condenou o pecado na carne, para satisfazer as exigências da lei. Em Cristo, as exigências que a lei diz, tem que ser assim, tem que ser assado, satisfaz. Cristo satisfaz a lei, para que em nós essa lei fosse satisfeita, não que a gente vivesse pela carne. O que é a carne? A carne é a nossa natureza humana, a nossa tendência natural ao pecado. Nós vivíamos segundo a carne, mas hoje, por estarmos em Cristo, vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. E ele vai explicar que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, para que a carne deseja, para que o pecado, para quem está longe de Deus, isso é um bom termômetro. Você está longe de Deus por aquilo que passa na sua mente. Se é muito pecado, se é muita coisa direcionada à carne, tem algo errado. E a gente também pode ver o contrário. Se a gente está bem com Deus, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas tomam a nossa mente, tomam o nosso coração, tomam o nosso desejo, tomam as nossas prioridades, a nossa agenda.
E ele conclui no versículo 6, dizendo que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então Jesus veio para tomar a nossa condenação, para que a gente pudesse ter uma vida nova com Deus, uma vida de paz, com vida direcionada pelo Espírito, e não mais pela carne que direciona a morte, que direciona ao pecado, a condenação, a destruição, mas uma vida direcionada pelo Espírito, que conduz ainda mais vida e paz. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por o Senhor ter enviado Jesus. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o cálice da ira do Senhor, Ele tomou a nossa condenação, Ele foi a oferta de pecado que nos santifica, que nos justifica diante do Senhor. Podemos nos apresentar ao Senhor hoje sem mancha, sem defeito, por causa de Cristo. O Senhor nos reveste de Cristo, o Senhor nos vê como olha para Cristo. Cristo tomou o nosso lugar na condenação e hoje podemos viver ao teu lado, podemos ser adotados como filhos do Senhor. O Senhor tem transformado a nossa mente para não pensarmos mais conforme a carne, mas pensarmos conforme o teu Santo Espírito, que o Espírito do Senhor possa ser derramado em nós e possamos viver uma vida de paz e comunhão com o Senhor. A cada dia o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. Obrigado pela Santa Ceia, onde a gente come do pão que representa o corpo de Cristo que foi esmagado em nosso lugar, e tomamos do cálice que representa o sangue da aliança, o sangue que nos justifica, o sangue que nos limpa, o sangue que é uma oferta de pecado, de comunhão ao Senhor. Hoje podemos entrar no teu trono, hoje podemos ser filhos do Senhor, graças ao sacrifício de Jesus. Louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua misericórdia, bondade e paciência conosco. Continua glorificando o nome do Senhor em nossas vidas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento das ofertas. Quero ler com vocês Romanos, só que agora no capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, último versículo do capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lá no versículo 36 do capítulo 11, ele fala que todas as coisas foram criadas por Ele, pois dele, diz que todas as coisas Deus criou, por Ele, todas as coisas Deus sustenta, Deus mantém o universo, Deus mantém a nossa vida, Deus mantém as coisas funcionando. Se Deus desistir, acaba tudo, não é autossuficiente, o universo não somos autossuficientes, e para Ele são todas as coisas. Então é para Ele, é para a glória dEle, é para servir a Ele. Tudo foi criado, todas as coisas foram criadas por Ele, Ele sustenta tudo, e tudo é direcionado para Ele, para glorificar a Deus, para cumprir a vontade dEle. A Ele seja a glória para sempre. Então, ele define, tudo é para a glória de Deus. Aí no versículo 1 do próximo capítulo ele diz: portanto, por causa disso, porque Deus criou tudo, porque Deus sustenta tudo e porque tudo é para a glória de Deus, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto, essa é a forma de adorar a Deus que vocês têm. Então, como tudo é para Ele, Ele sustenta, Ele mantém, Ele criou, nós podemos escolher, a gente vai viver a nossa vida realmente pelo propósito que Deus criou, para a glória de Deus, ou podemos viver para outros propósitos, para nós mesmos, ou para qualquer coisa que a gente possa criar. E isso entra em sintonia com o próximo versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo. E o padrão desse mundo não é glorificar a Deus, o padrão desse mundo não é reconhecer que Deus criou tudo, reconhecer que Deus sustenta, reconhecer que tudo é para a glória dEle. O padrão desse mundo não é isso. O padrão desse mundo, a própria definição dessa filosofia de mundo é uma filosofia sem Deus, onde você pode viver para o seu trabalho, para a sua família, para qualquer outra coisa, mas não vá para a igreja não lê a sua Bíblia não, ore não. Para que você viver uma vida para Deus? Para que você ofertar? Você vai pegar do seu dinheiro e vai ofertar a Deus? Deus não precisa do seu dinheiro. Realmente, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o nosso dinheiro é para a glória dEle. Como tudo é para a glória dEle, a nossa renda, a nossa vida é para a glória dEle. E ele continua, falando de transformação da nossa mente. E a gente viu na Santa Ceia que a mente do Espírito, a mente direcionada pelo Espírito, ela é conduzida para as coisas que agradam a Deus, glorificam a Deus. E com isso, com essa mente transformada, entendendo que tudo é para a glória de Deus, vivendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então podemos viver a vontade de Deus em nossa vida. E a oferta é mais um momento em onde a gente coloca a glória de Deus à frente, a gente coloca a nossa renda, o nosso sustento para glorificar a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos engrandecer o Senhor, pois o Senhor é o único Deus que existe, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o mantenedor de tudo que existe, tudo que podemos ver e das coisas que também não podemos ver com os nossos olhos. E tudo isso foi criado para glorificar, engrandecer o Teu nome. É possível ver os atributos do Senhor na Sua criação, na natureza, no universo e também na vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, por o Senhor se revelar, que a nossa vida possa ser uma vida de sacrifício ao Senhor, uma vida que glorifica e exalta o Teu nome de forma santa, de forma agradável ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não ser levados pelo padrão desse mundo que quer viver uma vida longe do Senhor, mas que o Senhor possa transformar a nossa mente, direcionado pelo Teu Santo Espírito, e que a gente possa realmente experimentar o quanto é bom
viver no centro da vontade do Senhor. Amém. Que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas. Que honra que temos de poder usar a nossa renda para glorificar o Teu nome. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, obrigado. Vamos por de pé. Vamos continuar adorando a Deus. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças para vencer e na justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz ao lado dele. Fico em paz, pois a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Rei poderoso se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, vive. Bom dia, irmãos, amigos. Dando continuidade a esse culto que oferecemos a Deus nesse domingo, vamos ter agora um momento da reflexão, onde vamos ler, pensar, baseados na Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus é a referência dos nossos corações, ela que nos guia, através dela conhecemos Jesus e através de Jesus conhecemos o coração de Deus. Esse domingo é um dia muito especial. É o dia que representa a ressurreição de Jesus. É o dia que historicamente a igreja escolhe para se reunir e partir o pão, né? Manter as relações de comunhão, ensino, adoração, baseados no amor de Jesus pelos seus discípulos e pela humanidade. Então hoje a gente vai dar continuidade aos estudos que fazemos de algumas palavras de Jesus, que seriam as palavras de mais impacto de Jesus, que são os provérbios de Jesus. Eu quero começar com oração, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, agradecemos por sua palavra santa, que através dela, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui e promete nos manter, Pai, firmes até o último dia, Deus, na morada eterna com o Senhor e com seu Filho, Pai. Cuida da nossa fé, cuida dos nossos corações, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, nos ajuda, Pai, a vivermos em santidade e dedicação a Ti, em todas as áreas de nossa vida, Pai. Que
nossos corações sejam completamente entregues ao Senhor, Pai, e ao amor uns pelos outros, Pai. Assim como o Senhor tanto ensina, Deus, na palavra e na vida do seu Filho, Pai. Muito obrigado. Abençoe esse momento, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ler um texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 12, das Escrituras, dos Evangelhos. Mateus 13, versículo 12. É um texto que Jesus ele intervém após ele explicar uma parábola para muitas pessoas, né? Então quem era o público aqui? Você tinha discípulos de Jesus, você tinha pessoas que não seguiam Jesus. Então assim estava acontecendo assim meio que uma confusão e um ajuntamento, assim, vários perfis, né, de pessoas que olhavam para Jesus de várias maneiras. E aí Jesus ele conta uma parábola e aí ele fecha a parábola e aí surge uma questão delicada entre os discípulos. E aí Jesus usa essa frase aqui, né, que diz assim, ó: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A princípio, quando olhamos isso fora de contexto, está parecendo que ele está falando de coisas materiais, né? As pessoas que são ricas, elas terão mais ainda, né? E as pessoas que não têm, até o que não tem vão perder, né? Se a gente olha assim, sem perceber o que está acontecendo, quem está falando, a gente está achando que Jesus está falando assim de dinheiro, de posses, bens, propriedades, né? Que é um pouco do que é a dinâmica da nossa sociedade, né? As pessoas que são ricas ficam mais ricas, né? E as pessoas que são pobres, infelizmente, ficam mais pobres pela exploração e etc., né? Mas aqui Jesus está tratando de coisas mais profundas e mais importantes para a humanidade do que questões materiais, né? Ele está tratando de questões espirituais. Cada um de nós tem uma vida, cada um de nós tem uma rotina, cada um de nós tem um corpo, porém, cada um de nós tem uma alma, tem um espírito, tem um coração, e aí para essas coisas existe Deus e Jesus, né? Talvez tudo que nós façamos, as pessoas que nós conhecemos, as atividades que a gente pratica, nenhuma delas seja capaz de entrar no nosso coração, lidar com a nossa alma, com o nosso espírito. Porém, Deus, a palavra de Deus e Jesus são os meios em que a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito são acessados, né? São lugares que são exclusivos para Deus na nossa vida. Por isso que, se você quer sair de uma vida materialista, que é a vida que a gente vive, e quer também ter uma vida espiritual, é muito importante que você permita que Jesus e Deus acesse a sua vida. E é um pouco do que Jesus vai tratar aqui, né, sobre coração, alma, espírito, que também fazem parte de nós. Vamos primeiro ler então o que estava acontecendo, a parábola, e a gente vai entender o que é que Jesus quis dizer com essa frase. Mateus 13, do 1 ao 12. Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 12. Vamos aí nas escrituras, né? Deixa eu abrir aqui na minha. Mateus 13, do 1 ao 12. Pronto. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que você fala ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui Jesus contou uma parábola, né? E aí os discípulos dizem assim: Jesus,
Por que você não é mais direto e conta logo o que é que o senhor quer ensinar aqui, né, no lugar de ficar com enigma, com parábola? Por que você não já fala na lata, né, para esse povo entender, tá, né? Só que a intenção de Jesus, o propósito de Jesus na Terra, não era simplesmente passar informação sobre Deus às pessoas. Gente, eu vim aqui para vocês saberem o que Deus faz, como Deus é, tá? Informação. Vocês querem informação? Eu sou o Google de Deus, só se acessar e vocês vão ver tudo que Deus faz, do que é constituído Deus. Jesus não veio para isso. E aí esse instrumento que Jesus usa aqui, a parábola, é um instrumento que Jesus ele consegue alcançar o propósito da vinda dele aqui. Então, por que Jesus usava parábolas, né? Ele fala assim, vocês discípulos, a vocês é dado a conhecer, né, as verdades de Deus, mas a eles não, né? O que existia indiferente entre os discípulos de Jesus e aquela multidão? Que para os discípulos havia o entendimento e para a multidão não. Era o comprometimento com Jesus. Então a parábola seria assim, um instrumento que Jesus usa para que somente as pessoas que estivessem dispostas a ter um compromisso com Deus acessassem as verdades de Deus. Então aqui nesse grupo você tinha pessoas comprometidas, que eram os discípulos, e você tinha pessoas que não eram comprometidas, mas simplesmente estavam lá por várias razões. Queriam saber o que estava acontecendo, estavam atrás de um benefício material de Jesus, estavam lá para ver se Jesus ia falar alguma coisa errada para depois criticar, com vários corações, né? O grupo das pessoas que estavam dispostas a se comprometer com Jesus eram as pessoas que iam conseguir acessar as verdades de Deus naquela parábola. Os demais, não. Ia ser só confusão, distorção, palavras ao léu. Então a parábola de Jesus é um texto, é um ensino que ele é acessado por compromisso de coração, né? E por que Jesus faz isso? Porque, como eu disse, Deus enviou Jesus à Terra para que as pessoas pudessem se comprometer com o próprio Deus, que a sua vida se comprometesse com a vida de Deus, com o coração de Deus. Se Deus quisesse passar só informações para a humanidade, ele deixava cair do céu várias Bíblias assim, joga ali, várias Bíblias naquela cidade, tá, chuva de Bíblia. Ali naquela cidade não chegou Bíblia ainda, derrama as Bíblias ali, tá. Informação, né? Informação, leva ali, manda colocar o PowerPoint do tamanho de um telão lá enorme para as pessoas verem lá as coisas que eu faço, quem eu sou. Informação. Mas não era esse o propósito de Deus com Jesus. O propósito de Jesus foi ajudar as pessoas a se comprometerem com Ele, né? Com Deus, né? Pensar assim, eu não tenho uma vida compromissada com nada. Eu agora quero ter uma vida compromissada com Deus. E essa era a chave para acessar o coração de Deus. E aí, se você ler novamente esse provérbio de Jesus com essa chave, você vai entender isso. Vamos ler novamente. Mateus 13:12. A quem tem o quê? Compromisso, né? Quem chega a Deus com o coração disposto a se comprometer, né? Será dado. E este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem vai na direção de Deus sem compromisso algum, até os vislumbres que a pessoa tem de Deus, até algo que ela até já possua de Deus, ela vai perdendo gradativamente. Até o pouco que ela tem de Deus, a tendência é perder tudo, né? Então, o movimento que nos faz acessar a Deus e permitir que Deus acesse a nossa vida, não são informações, mas é se eu chego a Deus com o coração comprometido. Porque as pessoas vão para a igreja hoje, né? Por N motivos, né? Porque as pessoas vão para um louvorzão, né? Por N motivos. Mas somente as pessoas que chegam nesses lugares, né? Com o desejo de se comprometer com a mensagem de Deus, com a propagação da mensagem de Deus, vão conseguir acessar as verdades libertadoras de Deus para a humanidade.
as revelações do reino de Deus, elas não tinham o propósito de satisfazer a curiosidade das pessoas. Para receber o conhecimento de Deus, era necessário comprometer-se com a vida e a propagação do reino de Deus. Só se recebia a revelação de Deus quem fizesse algo com essa revelação. O que é fazer algo, né? É que essa revelação ela seja usada na sua vida e na vida de outros, né? Somente se tornando um discípulo de Jesus, teria-se a condição de aprender sobre Deus. Vê que interessante isso. Se tornar um discípulo de Jesus não é simplesmente uma opção aleatória. Tem as pessoas que não querem ser discípulos e estão aprendendo, e já tem aqueles ali que são bem compromissados, eles também estão aprendendo. Não. Somente quem se torna um discípulo de Jesus vai aprender sobre Deus. Fora desse status de discípulo, de aprendiz, são só informações confusas, lacunas, coisas que não chegam no seu coração, na sua alma. Você vai poder contar até as histórias da Bíblia. Eu já vi essa história de Moisés já sei o final, ele abre o mar, atravessa com o povo. Eu já vi, Jesus multiplicou pão e vinho, legal, tal. Mas vai ficar nisso. Não vai transformar a sua vida. Deus não vai se fazer presente na sua vida, porque você está no mero lugar de receber informações. E aí o passo que é necessário para que essas coisas nos transformem, a gente acesse Deus e Deus acesse nossa vida, eu quero ter um compromisso com Deus. Eu quero ter um compromisso com essas palavras, né? E aí naquele grupo ali, as únicas pessoas que estavam com esse coração eram os discípulos. Por isso que ele diz no versículo 11, abre aí o versículo 11. A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pessoas comprometidas e pessoas que só queriam meras informações. Compromisso é a chave para se compreender as palavras de Jesus. Os compromissados recebiam mais revelações de Deus, e os descompromissados perdiam o pouco que tinham conseguido, né? Versículo 12. Vocês lembram que nas outras aulas que a gente falou sobre provérbios, né? Que tem um tipo de provérbio que é assim, que você coloca uma frase que vai numa direção em cima e uma frase contrária embaixo. Que Jesus usava muito esse modelo de provérbio. Pode ver que ele aqui em cima ele fala assim, né? Os que têm compromisso, né? Embaixo os que não têm. É como se fosse assim, uma direção e outra, contrários, né? E aí, pelos estudos da maneira como Jesus usava isso aqui, a segunda frase seria a frase que Jesus queria dar mais ênfase. É a que estava mais ligado ao que estava acontecendo ali, né? Então, é a frase que ele queria que ficasse assim, reforço, é o que ele coloca embaixo. Então, pelo que estava acontecendo aqui, Jesus estava dando o quê? Era uma lição de ânimo, de esperança? Não, era um alerta, porque a ênfase que Jesus dá é na segunda parte. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está fazendo um alerta para os ouvintes, né? E esse alerta ele cabe para não cristãos e também cabe para cristãos, porque se a chave é o compromisso para se entender o coração de Deus, a partir do momento que nós nos tornamos assim relapsos e descompromissados com alguma área da nossa vida ou do nosso coração, a nossa tendência é o quê? Perder o conhecimento de Deus, gradativamente. Mas eu lembro das histórias, eu sei onde está o versículo tal, eu sei abrir em João tal. Mas isso não é conhecer a Deus, isso é informação. E aí você vai perdendo o conhecimento de Deus, se você não cuida do seu compromisso com Deus. Porque a chave para acessar Deus é o compromisso. A gente pode usar outra palavra para compromisso, que é a fé. Às vezes que a Bíblia fala sobre fé, ela está falando sobre esse conjunto, né, que envolve compromisso, crença da existência de Deus, que envolve o entendimento do que Deus é capaz. Então, todo esse conjunto, né, que também tem um compromisso dentro, a gente chama de fé. E aí eu queria ler um versículo com vocês,
que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Vou na minha aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam, né? Você vê que ele fala assim que esse movimento assim de aproximação de Deus é um movimento assim que requer fé, comprometimento, né? Requer uma disposição de seguir a Ele. Então como agradar a Deus? É tendo informações sobre Deus? Não. É vivendo uma vida de fé. Ele fala que sem fé, que envolve compromisso, né? É impossível agradar a Deus, né? Ele fala, quem se aproxima de Deus deve ter fé, deve crer, né? Deve ter compromisso, né? Então, o que vai garantir que o nosso movimento é de aproximação ou é de afastamento? São as informações que eu obtenho? Não. É fé, comprometimento. Então eu posso estar recebendo muita informação de Deus e posso estar com o coração descomprometido com essas coisas, e no lugar de eu estar me aproximando de Deus, eu estou me afastando, até dentro da igreja. Porque o que vai fazer o movimento é o coração comprometido com as palavras de Jesus. Um outro versículo que eu queria ler com vocês, vou ver aqui, 1 João 2, do 3 ao 4. 1 João 2, do 3 ao 4. Vou abrir aqui na minha. 1 João, capítulo 2, do 3 ao 4. Então, se a gente pudesse dar um título para essa aula de hoje, seria assim: se comprometer para conhecer, né? Se comprometer com Deus para conhecê-lo, né? E aí em 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 4, diz assim, ó: sabemos que o conhecemos, né? Deus, né? Sabemos que conhecemos Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Uau! Que incrível isso, né? É como se a Bíblia ela fosse harmônica nesse sentido. Conhecer a Deus tem a ver com obediência, comprometimento, né? Não são informações. Eu conheço Deus, eu tenho informações, eu sei o louvor, eu sei a letra do louvor, eu sei os versículos, eu sei onde tem isso na Bíblia, eu sei a pregação do pastor tal. Mas se você não está obedecendo a Deus, você não conhece a Deus. É o que ele diz aqui. A verdade não está nessa vida, né? Então esse versículo, ele é um versículo que ele é bem revelador, mas ele também nos mostra o caminho. Por que eu não consigo entender Deus? Por que Deus é tão distante para mim? Pensar, será que em algum momento eu já decidi me comprometer com Deus, com Jesus, né? Será que eu preciso tomar essa decisão ainda na minha vida, né? Eu visito as igrejas, ouço muita coisa, mas essas coisas não fazem sentido para mim, é a vida que segue, tudo normal, é na mesma. Será que eu estou precisando dar um passo ainda de compromisso com Deus? Será que não é isso que falta, né? Para eu conhecer verdadeiramente a Deus? Obedecer a Deus, né? Obedecer é comprometimento. Tem coisas que Deus vai ensinar para nós que vão ser coisas assim que a gente já faz. Isso aí que Deus falou eu já faço. Eu também acredito nisso. Eu fico indignado quando alguém não faz isso que Deus está falando. É isso mesmo, Deus, estou com você. Só que tem coisas que Deus ensina para a gente em outras áreas da vida que é difícil de engolir. E aí a nossa tendência é: não, isso aí, depois eu vejo, eu vou botar aqui embaixo do tapete e tal, né? Eu vou me dedicar ao que eu gosto, ao que eu sei, ao que eu acredito.
E isso seria como se fosse assim uma obediência seletiva, né? As coisas que desafiam o nosso coração, a gente coloca em segundo plano, embaixo do tapete, e não as pratica. As coisas que são fáceis para nós, a gente levanta a bandeira, vai, é isso mesmo, estamos junto, Deus, né? Isso não é conhecer a Deus, né? Você ter uma vida comprometida com Deus é você comprometer todas as áreas da sua vida. É você escutar aquelas coisas que são bem desafiantes para você mudar e você falar assim, é porque é Deus que está falando, eu vou mudar. Porque é Deus que está direcionando, eu vou fazer. Seria isso se comprometer com Deus. Porque é um Deus que me amou como ninguém, eu vou confiar nesse amor e vou obedecer. E aí eu vou mostrar um caso extremo de pessoas que eram comprometidas, foram perdendo o comprometimento, mas mantendo o acesso a informações de Deus, a rotinas religiosas, só que se distraíram com o coração, né? Talvez eram bem ativas lá nos grupos religiosos de sua época, mas o coração se descomprometendo de maneira gradual, né? E as pessoas sem enxergar e recebendo muita informação das escrituras e não sei o que lá. E aí tem um caso aqui que Jesus usa, que ele meio que ilustra um caso extremo, que é Mateus 7, 22 e 23. Vamos ver lá. Mateus 7, 22 e 23. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Ó. Vê. Diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, isso é Deus falando, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E vê o termo que ele usa, conheci, nunca os conheci. Mas essas pessoas conheciam a Deus, elas sabiam sobre Deus, e Deus fala assim, nunca os conheci. Por que Deus fala isso? Provavelmente eram pessoas que tinham acesso à vida religiosa judaico-cristã, porém foram se descomprometendo com o tempo, o coração, mantendo as informações, a rotina, o serviço religioso integrado, mas com o coração se descomprometendo. E aí chegaram diante de Deus com o coração descomprometido. E para Deus, se comprometer é conhecê-lo. E aí Deus fala, eu nunca os conheci. Corações descomprometidos, mesmo vivendo a rotina, né, da religião. Isso é muito interessante. A Bíblia, inclusive os evangelhos, né, de Jesus, eles dão uma ênfase muito grande a alguns tópicos, né? Quando eles vão falar de igreja, quando eles vão falar do reino de Deus. E a partir assim, dessas ênfases, a gente observa assim, o que é mais importante, o que também é importante, mas numa gradação menor, o que eu devo estar mais atento e o que eu devo estar também atento, mas numa gradação menor, né? Dependendo do grau que a Bíblia dá para determinados assuntos. A Bíblia, ela dá um grau muito grande para relacionamentos, resolução de conflitos, santidade, cuidado com o corpo. Ela dá uma gradação muito alta a isso. Se você for perceber as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, e ela dá uma gradação um pouco menor para questões ritualísticas. Como deve ser o formato do culto, quem tem que estar lá na frente, quantas cadeiras tem que estar sentado, quantas canções tem que cantar, se tem que ser de tal hora, de tal dia, tal momento. Não é que isso tem na Bíblia, mas assim, as questões ritualísticas, elas não têm essa ênfase que as questões de relacionamento possuem na Bíblia. E aí, termos corações completamente comprometidos com Deus, observar se o nosso movimento também tem essa ênfase.
ou se o nosso movimento é de uma obediência seletiva, de buscar as coisas que não desafiam o nosso coração. Rotina não desafia meu coração. Horário não desafia meu coração. Fazer atividades não desafia o meu coração. Fazer slide, preparar, não desafia meu coração. Ajeitar, limpar, não desafia meu coração. Relacionamentos desafiam meu coração. Lidar com perdão desafia meu coração. Lidar com mágoa, com ressentimento, desafia meu coração. E aí, o que eu vou fazer com essas coisas? E aí Deus nos chama a conhecê-lo, a conhecer a Deus, praticando essas coisas, né? Obedecendo essas coisas. A perda de compromisso em obedecer Jesus faz não recebermos mais conhecimento de Deus e até nos faz perder o pouco que temos do conhecimento de Deus. Em que coisas temos colocado mais a obediência do nosso coração? Que questões temos colocado debaixo do tapete, sendo gradualmente desobedientes? Para receber o conhecimento de Deus, é necessário comprometer-se com a vida e a propagação do reino de Deus. As revelações de Deus, elas têm o propósito de transformar as vidas daqueles que se comprometem com Ele. Então, diante de tudo isso, né, desse provérbio de Jesus, que é um alerta para a humanidade, né, e para nós, né? Jesus deixa um caminho para nós, que é voltar a se comprometer com Ele. Se comprometer com Deus. Mas para quê? Para conhecer a Deus. E mais ainda, para conhecer mais a Deus. Porque Ele diz que a quem tem será dado e esse terá em grande quantidade, né? Quanto mais você se compromete com Deus, quanto mais você abre e rasga o seu coração, né, para Deus e entrega a Ele, nas questões mais difíceis da sua vida, por obediência a Ele, mais será dado, mais de Deus será dado a você. Então, hoje nós temos uma oportunidade diante de Deus, que é observar o nível de comprometimento dos nossos corações, dedicá-lo a Deus e fazer com que esse movimento nos faça conhecer mais a Deus e fazer com que Deus também se envolva completamente com nossas vidas. Compreender a Deus sendo compromissados com Ele. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar, que Deus nos ajude a darmos passos de fé na direção dEle, que em todas as coisas que recebermos de Deus, possamos observar como uma oportunidade de comprometimento com Ele. E a partir disso, todas as mensagens, todas as aulas, todas as leituras, elas vão fazê-lo conhecer mais a Deus, porque vão vir acompanhadas de comprometimento. Por que muitas vezes eu leio a Bíblia, escuto algo, vejo uma mensagem e parece que são meras palavras, né? Será que não é a falta de disposição, de um comprometimento? Minha tendência é terceirizar, né? Fulano falou de um jeito que eu não gostei, fulano, aquele modelo ali não foi bom. Será que não é um coração que não está disposto a se comprometer, né, com a palavra de Deus, com o que está sendo dito ali? Eu acredito que sim. Eu acredito que comprometimento produz conhecimento de Deus, porque quem diz isso é Jesus. Então, que possamos conhecer a Deus a cada dia, a cada passo cada passo que damos na direção da palavra dEle, na direção da comunhão, da igreja,
e que no último dia nos tornemos conhecidos dele. Então eu queria terminar com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama, Pai, a termos vidas obedientes, comprometidas com o Senhor e com a Sua palavra. E através disso, Pai, o Senhor se mostra para nós, Pai, de uma maneira que nos salva, nos limpa, nos levanta, Pai, nos perdoa e nos mantém firmes, Pai. Queremos a cada dia, Pai, continuar comprometidos com o Senhor para poder conhecê-lo mais, Deus. O Senhor se mostra sempre quando decidimos ter corações comprometidos a Ti, Pai, é o que Jesus fala aqui. Queremos sempre entender as verdades do Senhor, Pai, da Sua palavra, chegando a Ti com corações comprometidos, Pai. Abençoa as pessoas que estão aqui, Pai, que ajude cada um, Pai, a ter um compromisso com Deus, para que possam conhecer ao Senhor verdadeiramente, Pai, através de Jesus, Deus. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor? Vamos nos pôr de pé. Isto. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu lhe entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, lá, laia, laia, lá, laia, 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 lá, laia, laia, lá, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo, na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou, perto de ti, me leva, laia, laia, lá, laia, laia, lá, laia, 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 lá, laia, laia, lá, laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, pra que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou, perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Laia, laia, lá, laia, laia, lá, laia, 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 lá, laia, laia, Queríamos agradecer a visita de todos e eu queria concluir só com 2 avisos. Lembrando que dia 9 de dezembro teremos a confraternização de final de ano, Natal, Ano Novo, com toda a igreja. E aí surgiram opções de locais, né, para a gente poder fazer esse encontro. A princípio a gente estava pensando em fazer algo mais simples na escola, mas alguns irmãos sugeriram locais. Então a gente vai em breve
disponibilizar quais locais seriam ideais, né, para a gente estar fazendo essa confraternização, mas pedir que vocês anotem a data, que é 9 de dezembro. É um sábado, vai ser à tarde, né? Porque próximo ao final do ano as pessoas têm a tendência de visitar familiares, né? Então a gente não consegue estar com todo mundo junto aqui. E o outro aviso é que nós temos a visita do nosso irmão Ángel, de Caracas, da igreja de Caracas, e ele está voltando para a sua cidade hoje, à tarde, né? Então vocês podem conversar com ele, se despedir dele, e a viagem dele é 9 da noite, mas precisa estar no aeroporto 5 da tarde. Então são os últimos momentos que teremos com ele aqui. Agradecer esse tempo que você passou conosco, foi muito especial, aprendemos muito de sua fé, de sua fidelidade, foi muito inspirador para nós, para a igreja, conviver com você esses dias e esperamos visitá-lo em breve. Compreendeste? Ele já está entendendo português, gente. Então, que nosso culto é encerrado e que Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém.